Boa noite, 1 Reis, capítulo 13. O homem de Deus que veio de Judá. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes do altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá, as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que tinham estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar fendeu-se e as cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então, o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, ao seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você. Disse o rei, o homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu lhe recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que tu me desse a metade dos teus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada nesse lugar, pois recebi ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde você veio. Tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. O pai lhe perguntou por qual caminho ele foi, e os filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem para mim um jumento. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus até o encontrar. Sentado embaixo de uma grande árvore, ele perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. E o homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu a mim esta ordem: não coma pão e nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que havia feito voltar o outro, e lhe bradou ao homem de Deus, que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor lhe havia dado. Você voltou, comeu pão e bebeu água no lugar onde eu lhe falei que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou um jumento para ele. No caminho o leão o atacou e o matou. Seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram um cadáver estendido ali, com o leão ao lado.
foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus, que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor entregou o leão que o feriu e o matou conforme a palavra do Senhor tinha advertido. O profeta disse a seus filhos: selem para mim um jumento, e eles o fizeram. E ele foi ao encontro do cadáver do homem no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras na cidade de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdote para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à eliminação da face da terra. A profecia de Aías contra Jeroboão. 1 Reis, capítulo 14. Naquela época, Aías, filho de Jeroboão, ficou doente. Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E este disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos, uma garrafa de mel. Ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu o seu pedido. Foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar. Tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente e você deve respondê-la assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir ser outra pessoa. Quando Aías ouviu o som dos passos junto à porta, disse: entre, mulher de Jeroboão. Para que esse fingimento? Fui encarregado de lhe dar mais notícias. Vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder em Israel, meu povo. Tirei o reino da família de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia os meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal, que provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino. Em Israel seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão e os que morreram na cidade. As aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo, o Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele, e ele será sepultado. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor
levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá, quando agora mesmo, e o Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como o junco, balançando na água. Ele desarraigará Israel dessa terra boa, que lhe deu os seus antepassados, e espalhará além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. Ele abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão cometeu, e tem feito Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tisna. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera, por meio de seu servo, o profeta Aias. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras, seu governo, estão escritos no registro histórico dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com os seus antepassados. O seu filho Nadab foi o seu sucessor. O reinado de Roboão, rei de Judá. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 40 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para pôr nela o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a ira zelosa, mais do que os seus antepassados tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas, postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O país se envolvia em toda a prática detestável das nações que o Senhor expulsou diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor, do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão escritos no registro histórico dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com ele na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e o seu filho Abias foi o seu sucessor.